O influenciador Monark revelou publicamente que não tomou a vacina contra a Covid-19. A declaração gerou repercussão nas redes sociais e assim, Monark, que já havia chamado vacina de veneno, também resolveu desdenhar dos Estados Unidos. Ué, mas não era o país dos sonhos? Chora mais, né, Monark? Tá chorando bastante. Vamos ver o que ele falou nos podcasts agora do Plantão do Meteoro. Ele voltou pro Brasil. Monark voltou e já está participando de podcasts, falando coisas por aí. Daiane Oliveira. Lu, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que eu gosto de podcast, tá? Não tenho nada contra podcast, mas alguns podcasts precisam acabar e eu preciso falar sobre isso. Desculpa, gente, mas assim, nós temos o Monark tendo espaço em alguns lugares. O Monark, inclusive, que chegou nesse podcast a dizer que não tem nenhum contratempo quando ele anda nas ruas, ele sempre é visto de forma muito amistosa, todo mundo fala com ele de forma muito carinhosa. Eu acho isso maravilhoso, Monark. Eu acho que se você vier para a Bahia, isso vai mudar um pouquinho. Não é uma ameaça, não. É porque aqui, às vezes, a gente não deita para quem tem um discurso assim não, temos que ter grupos nazistas no Brasil, pô, isso é liberdade de expressão. Enfim, tá, Lu? Vamos falar sobre o que o Monark fez, porque ele deu uma declaração assim, extremamente absurda, tentando explicar ali a sua volta ao Brasil. Vou te pedir, por gentileza, para trazer o vídeo do Monark, para depois a gente tirar sarro dele, porque sim, a gente vai tirar sarro dele, porque é muito absurdo o que ele fala. Por favor. O que aconteceu de verdade para você sair de lá e voltar? Bom, eu fui para lá, eu fiz o EB1, né, que é essa aí que você mencionou, e pediram as vacinas, sim, e eu me recusei a tomar as vacinas. Mas as vacinas é a vacina do Covid ou tem mais vacina que era pediram? Um monte de vacina que tinha que tomar. A maioria você tomou, não tomou na infância? Ou não? Sei lá, devo ter tomado uma ou outra, eu não sei. Eu tenho uma isso aí uma cicatriz. Que todo mundo tem. Todo mundo tem. Quer dizer, todo mundo. Tu não tem, né? Eu tenho, mas eu sou peludo, eu não sei onde tá. Não, eu tenho. Não, foi aqui. Eu não sei onde tá, não, mas eu tenho. Todo mundo tomou essa porra. Não é todo mundo querendo me pesquisar aqui pra ver se eu tomei. Quero ver se você tomou. Só que eu sou peludo, cara. Não dá pra ver, mas eu tomei. Eu não tô vendo, não. A minha dá pra ver assim, fácil. Então tem alguma coisa errada. Comigo. Ou certa. Ou certa. Quem sabe? Mas foi isso? Você acha que isso foi definitivo pra você não conseguir? Cara, eu acho que essa é a desculpa que foi usada pra recusa. Isso, então você recebeu um motivo? Isso, Uma justificativa pela recusa? Sim. Foi esse que não tomou vacina. Você não tomou vacina. Porra, eu não tomar vacina. Quero tomar vacina, cara. Pô, mas tu quer morar no lugar, cara? Tu não queria morar lá? Não ao ponto de me colocar uma vacina que eu não confio, né? Porra. É só uma vacina, Monark. Não, as vacinas novas, essas novas vacinas aí tem um monte de notícia e coisa. Mas a da Covid era obrigatória? Era obrigatória, era. Essas vacinas aí, tem um monte de notícia aí. Que o quê, gente? Que o quê? E assim, antes da gente ir para outras informações do Monark, eu disse que esse corte tinha uma coisa especial, que é o seguinte, ó, eu trouxe aqui umas cadernetas de vacinação. A minha cadela, com toda certeza, ela é mais vacinada do que o Monark, gente. Eu não estou brincando em relação a isso. Porque a pessoa sequer sabe que tem vacinação. A minha cadela é cheia de vacinação. Não, eu disse, eu vou levar isso para o Meteoro, ó, cheia de vacinação. A minha cadela tem vacinações e a gente tem aqui, ó, as comprovações das vacinações, várias cadernetas que a gente às vezes esquece uma, outra. Aqui a mais recente, inclusive, é esta aqui, antirrábica. Minha cadela tem vacina, gente. O Monark não sabe se tem vacina, se não tem vacina. O que é isso? Gente, Lúcio, o que é isso? Como é que a gente está vivendo num mundo desse? 2025 e a pessoa não sabe a vacina que tomou. A gente está falando de uma BCG, por exemplo, que a gente toma com alguns meses aí de vida, eu não lembro se são 3 meses. Ele não sabe se tem. Inclusive hoje, no dia 19/9, o SUS faz 35 anos. Temos que celebrar o SUS, porque aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, as vacinas são gratuitas.
e essa pessoa sequer sabe, desculpa o termo, mas é um ignóbil, é uma pessoa ignorante no sentido de não ter o conhecimento mesmo. E ainda propaga uma ideia de fake news. E aí, Lúcio, eu vou te pedir para trazer um outro vídeo do Monark, que a gente deitou na lama, a gente vai chafurdar, desculpa. Mas o Monark já chegou a dizer outros absurdos sobre a vacinação e também chegou a detalhar outras coisas em relação aos Estados Unidos. O segundo vídeo aí, ele vai reclamar um pouquinho da vida nos Estados Unidos, esse país da liberdade de expressão que ele tanto exaltou e agora voltou com o rabinho entre as pernas. Por gentileza, Lúcio. Só conferir esse daqui, né? Pode ser esse daí, exatamente. Ele fala contra a vacinação. Será que eles queriam que eu tomasse a vacina, né? Para aceitar. Eu me recusei, eu pedi um waiver médico, né? Para recusar, mas não sei, parece que não rolou esse waiver. Eu ainda tenho um tempo para recorrer, mas sei lá. Toma vacina, Monark. Que tomar vacina? Tomar vacina é o caralho. Essas vacinas são veneno, pô. Elas são veneno. Eles estão fazendo engenharia. Qual que é a vacina? Mas qual que é a vacina? Ah, é um monte de vacina, incluindo a Covid, hepatite, não sei o quê, um monte de vacina. Eu não sou gado para ficar tomando vacina, não. Entendeu? Eles estão te obrigando a tomar tudo isso? Aparentemente eles negaram o primeiro pedido ali pro Green Card. A desculpa que eles deram foram essas, entendeu? Cara, é estranho isso daí. Porque primeiro, para você chegar nos Estados Unidos, você já tem que ter tomado um monte de vacina. Não é? Não é essa vacina que... Não, eu entrei como turista, né? Mas para tirar o visto de turista é importante também tomar as vacinas. Ah, tá. Caralho. Nossa, é sempre uns papo bom, né? Do tipo, caralho, nossa. Caralho, é sempre uma entrevista de alto nível esses podcasts, né? Não é? O que me... E aí já trazendo um pouco de opinião aqui também, né? O que me assusta realmente é falar com tanta convicção, coisa que não tem nenhuma confirmação científica nem nada. Tira simplesmente do absolutamente nada essas informações. Vacina é veneno. O Monark, eu conheci o Monark presencialmente em 2018. Ele participou de um projeto na época, um projeto nerd meu. E ele parecia uma pessoa bacana. O Monark, de verdade, quantas vacinas que você tomou na vida, que você com certeza tomou quando foi criança e tudo mais, que te fizeram mal? De verdade. Né? Apesar de que agora, vendo como você está hoje, eu começo a duvidar o que te fez chegar nesse ponto. Não foram as vacinas. Com certeza não foram as vacinas. Né? Perdão, daí a gente volta naquele vídeo ou vamos pro próximo? Não, não precisa pedir perdão, não. Pelo contrário, é até bom você lembrar que o Monark já foi uma pessoa que dava para você viver em sociedade com ela sem ter medo dela, sem ter risco de estar com ela. Porque é isso, todo mundo sabe, né? A vacina BCG que deixa essa marquinha aí, que é uma reação que acontece, a marquinha pequena, porque depois que você toma a vacina, causa uma feridinha ali no braço. E essa ferida, depois de alguns tempos, alguns meses, ela acaba ficando vermelha, tem um cascãozinho, e pronto. A gente tem para o resto da vida. É algo muito simples, básico. A gente não está falando da década de 80. No começo, se eu não me engano, foi até o começo de 90 que a vacina era dada com a pistola, como se fosse gado mesmo para seres humanos. E hoje a gente não está falando sobre isso. O Monark ele tem total condição de tomar a vacina dele com segurança, com tranquilidade, com vários estudos que comprovam a segurança dessas vacinas. E ele segue insistindo em falar asneiras, em falar informações não comprovadas, que, mais uma vez, como você mesmo falou, Lúcio, e ainda vou te dizer uma coisa, que são mentirosas, porque como você fala, para você entrar nos Estados Unidos, quando você vai tirar seu visto, você tem que comprovar que você tomou determinadas vacinas. Então, ele tem que comprovar que ele tomou uma febre amarela, ele tem que comprovar que ele tomou outras vacinas. Se ele está dizendo que entrou porque ele é turista, entrou sem visto, não importa se você é turista, se você vai a trabalho, país nenhum difere a questão da vacinação. Se você é turista, se você vai a trabalho, no máximo que pode acontecer é se você for um agente de saúde e vai trabalhar nessa área, você pode ser acrescido alguma coisa, no máximo.
todos os turistas, todas as pessoas que vão estudar, todas as pessoas que vão para passeio, todas as pessoas que vão para fazer qualquer coisa, têm que tomar as mesmas vacinas. Então, não faz sentido o que o Monark fala, já começa por aí. E é legal, Lúcio, nesses podcasts, que ninguém confronta, né? O cara chega falando Pois assim, é. pô, mas não faz sentido. Sim, não faz sentido, e aí? E aí eu vou te pedir para trazer mais um videozinho que o Monark aí ele resolveu falar sobre como ruim aos Estados Unidos. Por gentileza, Lúcio. Vamos lá. Eu não fazia questão de morar nos Estados Unidos, para ser sincero. Uhum. Era mais para eu continuar falando e fazendo. Mas se eu consigo fazer isso aqui, às vezes eu falo, aí tem muita gente que vai argumentar na internet. Não era ditadura? O que você está fazendo aqui na ditadura? Que é um bom argumento, inclusive, né? Se for para pensar. Eu acho que o... Além de estar aqui, eu não fazia questão de morar nos Estados Unidos, para ser sincero. Pois é, né? Meu Deus. É um bom argumento. E ainda bem que ele sabe como argumento, a gente já sobe aí a capinha do The Office assim, e fica à vontade, Lúcio, porque eu não consigo nem entender o que passa na cabeça desse rapaz. Depois de dizer, de fato, que a gente está numa ditadura venezuelana, de estar em violências, etc, 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 voltar para o Brasil com o rabinho entre as pernas com um discurso desse. É para boi dormir. Sabe o que é pior, Lúcio? A gente vai ter muita gente questionando o Monark, e muita gente também elevando a bola do Monark, indo atrás deles. E aí, só para a gente finalizar, para não deixar em aberto, a Gleice me falou uma coisa aqui, que a pistola foi útil, era um mecanismo que permitia que qualquer pessoa conseguisse aplicar a vacinação sem precisar de um farmacêutico ou enfermeiro. Foi uma vacina, para vacinar muita gente ao mesmo tempo, e eu concordo plenamente, não é uma crítica à pistola, não. É estranho a gente ver aquela pistola, né, como hoje a gente utiliza no gado em pessoas, mas é extremamente necessária, é extremamente útil, e a gente precisa lutar pela vacinação, precisa lutar pelo SUS, a gente precisa lutar por mecanismos de proteção em massa. Inclusive, Lúcio, pessoas como o Monark, que dizem que não querem vacinação, deveriam ser obrigadas a viver isoladas no meio do mato, somente elas, porque elas não podem, vivendo em sociedade, trazer risco para outras pessoas que tomam vacinação. E aí eu estou brincando aqui, mas é muito sério. Se meu pet tem mais vacina do que o Monark, a gente tem um grande problema social, viu, Lúcia? Vacinação é proteção coletiva, né? Não adianta nada uma pessoa vacinar e ninguém mais vacinar. Não vai proteger. Porque aí o vírus que essa pessoa está vacinada, ela vai se transformar, vai mudar a sua forma, vai ter outras cepas do vírus, né? E isso pode acontecer. Tanto é que a gente viu, a Covid começou de um jeito, foi tendo outros formatos da Covid e foi precisando de reforço, foi modulando, né? Ninguém daqui é especialista em ciência, mas a gente procura entender como que funciona a vacinação, como que funciona os vírus dentro do que os especialistas dizem, né? A gente não está aqui simplesmente falando da nossa cabeça, né? E aí a Tatiana traz um ponto relevante, né? O vape dele é super saudável, né? Então ele fala vacina é veneno, mas está fumando vape. Então é triste mesmo, e agora, mais do que triste, é preocupante quando a pessoa tem espaço para falar esse tipo de coisa. E aí eu concordo com a Dai. Os espaços, se não contestam esse tipo de informação, eles têm que ser responsabilizados, porque eles estão dando espaço para uma fake news, para uma desinformação que pode gerar muito, muito prejuízo, especialmente para o público mais jovem que segue o Monark e começa a ter esse tipo de pensamento também, né? Então, se o Monark tem essa opinião, ele pode ter opinião para ele pode falar numa mesa de bar para os amigos, mas para milhares de pessoas na internet, ou ele comprova essa opinião, ou ele pode ser responsabilizado por isso que ele está falando, né? Porque quando você fala que vacina é um veneno, baseado em quê? Porque senão o menino de 15 anos começa a pensar desse jeito, não quer mais tomar vacina, sendo que tem outras vacinas aí para tomar, começa a trazer novas doenças, como já tem aparecido em alguns lugares onde a extrema-direita, especialmente nos Estados Unidos, proliferou. Aliás, tem doenças antigas voltando, gente. É um perigo isso. É um perigo. A gente já erradicou várias doenças graças à vacinação, que ainda a gente tem aqui vacinação pública, vacinação de graça. A gente conseguiu erradicar muita doença. Imagina, paralisia infantil, né?
E isso a gente não pode deixar esse tipo de negacionismo voltar. A gente sofreu com isso durante a pandemia, a gente sofreu pós-pandemia isso. Muitas taxas de vacinação de doenças que já estavam erradicadas, de doenças básicas, vacinas básicas de todo ser humano, quando nasce, tinha pais que não estavam querendo dar vacina nos seus filhos, gente. Isso é muito prejudicial. As pessoas têm que saber a responsabilidade do que elas estão falando na internet para várias pessoas. Não é uma conversa de bar. Não é. Tem que ter responsabilidade. Se não tem responsabilidade, tem que ser responsabilizado. Mais algum ponto, Dai? Não, Lúcio, muito obrigada, perfeito, porque poli e sarampo está voltando e é assustador pensar que uma criança vacinada pode pode pegar essa doença por pessoas que são como Monark. Perfeitamente. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.